Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso. Nesse nosso canal eu dou dicas para a prova do Enseja, vestibular, exames da prova do Enem e também dicas de viagens. Então pessoal, eu chamo a atenção de vocês para esse vídeo que é importantíssimo. É um aulão, né, de ciências humanas. Vai estar envolvendo as disciplinas de geografia, história, filosofia e sociologia. Aulão para a prova do Enseja aí na reta final aí, né, para você se preparar melhor aí para fazer o seu exame para conseguir aí a sua certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. Então não perca essa aula, está importantíssima. Eu volto daqui a pouco depois da vinheta e trago todas as informações aí para vocês. Então, pessoal, já estou aqui na tela do nosso computador para trazer aí esse aulão aí, é uma revisão geral aí de ciências humanas, né? Para você que está se preparando aí para fazer a prova do Enseja agora no final do mês de agosto, eu trago aqui um aulão todo especial aí voltado para a sua preparação, envolvendo as disciplinas de geografia, história, sociologia e filosofia, alguns temas que têm sido cobrados aí nas provas do Enseja, tá? Então vou estar passando aqui alguns conhecimentos para vocês aí se preparar melhor aí para o seu exame. Lembrando a todos que não é inscrito nesse canal, possa sim fazer a sua inscrição, curtir ali, pessoal, deixar o like para que esse conteúdo possa ser recomendado para outras pessoas, se puder compartilhar e acionar o sino das notificações. Pessoal, gostaria de lembrar aqui, antes de começar a nossa aula, eu tive alguns dias aí ausente aqui de gravação de conteúdos aqui para o meu canal, o nosso canal, né? Eu estou aqui na reta final do trimestre, né? Eu sou professor de escola pública e trabalho em 3 escolas, então está assim muito atarefado aí no fechamento de trimestre, né? Então tive meio ausente aí alguns dias aí de gravar vídeo aqui para o nosso canal, né? Espero que vocês possam entender, né? O nosso canal não é monetizado, então a gente não sobrevive aqui, né? A gente tem que trabalhar, né? Eu trabalho em 3 escolas, né? Então, já peço aí de antemão você que nos ajude, né? Nós não pedimos Pix, pessoal, nesse canal. A única coisa que nós pedimos é para que você se inscreva e você possa deixar ali o seu joinha, o seu like ali, que é a única maneira de o YouTube recomendar o nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa aula. Vamos começar com um tema, pessoal, que é a geopolítica, né? O que é a geopolítica? Isso é um conteúdo da área de geografia, tá? Ela está associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países, fala também de cultura ou disputas internacionais. Então, isso é geopolítica. O mundo, pessoal, né, ele vive com essa questão de relações de poder, né? Quando você vê um país se sobressaindo, geralmente você vê um outro lá querendo puxar o tapete dele, né? Porque há uma hegemonia, ou seja, uma disputa, né? Para manter essa hegemonia mundial. E essa disputa fica com as grandes potências mundiais, né? Estados Unidos, Rússia, China, né? Alguns países europeus. Então tem essa disputa. Quando tem conflitos envolvidos também, né? Entre o papel das relações internacionais para fazer acordos, a diplomacia, né? Então pode ser que eles coloquem alguma questão nesse sentido, né? Da questão, porque hoje o mundo vive em conflito, né? Nós temos o conflito lá na faixa de Gaza entre Israel e os palestinos, temos também a guerra da Ucrânia, né? Outras questões, até mesmo aqui na América do Sul, como no caso da Venezuela recentemente, né? Aconteceu as eleições, ali vive um conflito ali, onde houve uma fraude eleitoral, né? E a população insatisfeita sai às ruas para buscar os seus direitos, né? Então, a geopolítica, ela trata desses assuntos, né? Ela está associada às relações internacionais, né? Como os países, eles disputas, né, desses países, né, quando tem a questão dos conflitos, como acabamos de mencionar. Vamos para um outro assunto aqui, né, falando dessas questões
de relação de poder, né? Falando da questão de países, né? Também nós temos a questão de alguns conceitos, como povo, né? O que é o povo, o que é uma cultura, o que é um território, né? O que é um Estado-nação, né? O que é um governo e a nação propriamente dita, né, pessoal? Então, um povo, pessoal, pode ter um povo e não ter um território. Por exemplo, povo cigano, né? Eles são como todo mundo acho que já viu falar nesse povo, né? É um povo que eles não têm pátria, mas eles é um povo, né? Eles estão aí espalhados por aí, né? Então, um povo que tem assim os seus costumes, suas características, sua língua, sua cultura, né? E também o povo curdo, né? Também um povo também que vive ali na região da Ásia e do Oriente Médio ali, que vive no Iraque, vive na Turquia, né? Também não tem território, mas é um povo, né? Só para você ter a noção de diferenciar. O que é cultura, pessoal? Cultura até tem uma aula aqui no nosso canal, inclusive essa aula de hoje eu quero pedir para você ter um pouco de paciência, porque ela é uma aula um pouco extensa, porque ela vai demandar aí as quatro disciplinas, né, que compõem a área das ciências humanas, né? Então, vou estar falando de geografia, vou estar falando de história, vou estar falando de sociologia e de filosofia, tudo no mesmo vídeo. Então, peço que você tenha um pouquinho de paciência para você acompanhar algumas informações que eu vou estar passando para vocês aí, tá? E o território já é diferente, né? O território, você tem uma área, o nome já diz, né? O território, né? Você tem um domínio sobre certo limites geográficos. No caso aqui na imagem você está vendo aqui o território brasileiro, né, com suas configurações, seus limites territoriais, né? Uma outra coisa que você precisa entender, pessoal, que às vezes esse território não precisa ser apenas um país, né, para ser um território. Por exemplo, quando você tem uma embaixada, como está acontecendo lá no caso da Venezuela agora, né, quando você vê lá que alguns pessoas lá estão sendo perseguidos pelo ditador Maduro, eles se refugiaram na embaixada da Argentina. Então, aquele local ali, aquele prédio onde está a embaixada da Argentina, inclusive ele pediu para ele se retirar de lá, né? Então é o Brasil que está controlando agora a embaixada da Argentina lá. Mas as pessoas que se refugiaram ali, né, fugindo da repressão do ditador lá, elas já não estão mais sob domínio venezuelano, elas estão ali dentro de um território argentino, né? Então, isso daí também é uma questão que a gente precisa analisar, né? Uma embaixada é uma parte ali que tem uma relação de poder de um país que controla aquela embaixada, né? Aí a gente tem o Estado-nação, e esse Estado, preste bastante atenção, que é com letra maiúscula, né? Não é o Estado, por exemplo, eu vou falar do meu Estado aqui, Estado de Santa Catarina, aí o Estado com letra minúscula, esse aqui é Estado-nação, que é o país, né? É onde tem os aspectos físicos, né? Que envolve a questão física, né? Envolve o relevo do lugar, o clima, a vegetação, a hidrografia, e tem também os aspectos políticos, aí já é o Estado em si, Estado-nação, né? E o governo é o que administra esse Estado, né? O governo é o que vai estabelecer as leis, né, que vão reger esse Estado, geralmente uma Constituição, né? No caso aqui, as leis do nosso país, né, elas estão, a relação de governo no nosso país, melhor dizendo, elas são estabelecidas entre o Legislativo, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, e também nós temos o Poder Executivo, que é o governo federal, e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, chamamos, né, aqui no Brasil os três poderes da República, né, que fica ali sediado na nossa capital, Brasília, né? E a nação? A nação, ela tem a sua identidade própria, né? Ela tem a sua cultura, né? Ela tem a sua língua, né? A nação brasileira tem a língua portuguesa, a nação brasileira tem um costume tal, né? Então, essas questões envolvendo nação, né? Ela envolve a questão da língua, a questão cultural, né? E tudo que precisa ter para ser considerado uma nação. Tá bom, pessoal? Vamos avançando, né? É uma aula que nós vamos ter aí, ter um pouquinho de paciência para ir acompanhando alguns assuntos aí para entender um pouco. Estou aqui com aula de geografia agora, depois vem
a história, depois vem a sociologia e, por fim, filosofia. Dos assuntos aí ligados para a sua prova do Enseja, aí de 2024, agora no finalzinho do mês de agosto, né? De 2024, né? Cartografia, pessoal. Isso aqui também é uma questão que você precisa, vai fazer a prova aí, principalmente, né? Na área da geografia, pode ser que caia nessa área da disciplina de geografia, pode ser que caia alguma questão relacionada à cartografia. O que é cartografia, pessoal? A cartografia é a arte de produzir mapas, né? Ou seja, quem produz mapas é o cartógrafo, né? E para produzir esse mapa, ele vai utilizar alguns recursos, né? Porque o mapa, pessoal, ele é uma representação da visão oblíqua, né? Você não consegue fazer com que um espaço, por exemplo, como a Terra, né, o planeta, que é uma forma geóide, né, uma forma achatada, você conseguir visualizar todo o planeta, né? Você precisa de um mapa, né? Então, no mapa você vai ter que esticar essa área que é uma área mais um formato mais assim redondo, né? E você vai ter que esticar isso para um plano, né? Usando aí uma projeção, nós chamamos na linguagem geográfica de projeção cilíndrica, né? Você coloca ela ali e aí vai ter algumas deformações, né? Eu não creio que vá cobrar projeções cartográficas, tá, pessoal? Mas o que eu vou trazer aqui é bem básico mesmo para você entender. O que você precisa olhar um mapa e entender, né? Esse elemento aqui, pessoal, é um dos essenciais para você compreender mapa e principalmente vai cair provas aí com mapas, né, na sua prova de Enseja. Então, você precisa obrigatoriamente estar atento à legenda do mapa, que é essas identificações aqui, né? A prova do Enseja com certeza não vai ser colorida como esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando é colorido facilita muito a interpretação do aluno, né? Mas eu acho que para eles economizar tinta, eles vão fazer tudo preto e branco, né? Pode ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, tá, pessoal? Mas geralmente eles colocam tudo em preto e branco, né? Mas dá uma olhada na legenda aqui, se eu quiser, por exemplo, identificar aonde é que fica a floresta, vamos olhar aqui, a floresta amazônica. Então eu vou olhar a cor aqui, né? Que é esse verde mais fraco, e vou procurar aqui os estados onde está presente a floresta amazônica. Então isso é importantíssimo para a sua prova, vocês se ligar aí na questão da legenda. A legenda, ela indica, né, o que está sendo representado no mapa. Uma outra coisa que você precisa ficar atento é esse elemento aqui do mapa, que nós chamamos de orientação, né? No caso aqui está indicando o norte, para onde fica a direção, né? Então, norte, sul, leste, oeste, geralmente, né? E depois nós temos aqui a escala, né? Escala do mapa, que é um gráfico, né? No caso aqui, essa aqui é uma escala gráfica, que ela vem indicando, no caso aqui, quanto o espaço foi reduzido, né? Para que esse mapa coubesse nessa área aqui que está sendo representada, né? No caso, esse aqui, cada 1 centímetro equivale a 533 quilômetros na realidade, né? Ou seja, né, se você for analisar, né, o mapa para ser reproduzido aqui, o cartógrafo teve que diminuir ele muitas vezes, porque a área do Brasil é 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, é basicamente, né, a questão de cartografia, eu acredito, pessoal, se você tiver assim, um pouco mais de atenção, você vai conseguir, sim, resolver as questões. Pode ser que assim coloca lá para representar qual região brasileira, né, é a região, por exemplo, se for falar assim, qual região brasileira é a região com maior potencial de hidrelétrica, né? Vamos falar dessas questões, né? Então, você vai ter que olhar a legenda e ver qual região tem mais usinas hidrelétricas, né? Qual região brasileira tem a maior a questão voltada para o agronegócio, para a agropecuária, então você vai olhar se é a região centro-oeste, né? Se é a, a questão de que região que está sendo representada pela legenda do mapa, né? Se você tiver, assim, um pouco de dificuldade com a questão das regiões do Brasil, tem aula aqui no canal, pessoal, gravada sobre as regiões brasileiras, né, como elas foram divididas, né, as maneiras como regionalizar e por que regionalizar, tá bom? Não vou entrar aqui no detalhe, que essa aula é mais um aulão, assim, realmente mais resumida, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, ainda falando de questão de território brasileiro, é as questões das migrações e fluxos
populacionais. Isso também é uma questão que sempre é bom ficar atento, né? Que isso aqui também sempre é cobrado aí nos exames de vestibulares, né? Nos exames aí da prova do Enseja também. Mapa de migração, aqui no caso do Brasil, migração interna. A migração, pessoal, é todo um conceito, né, que leva uma pessoa a sair de um local, né, para outro local em busca de alguma condição, né? Pode ser melhora de condição financeira, né? Essas migrações também, elas podem estar ligadas a uma questão de conflitos, né? Por exemplo, a Venezuela, né, que está vivendo aquela situação traumática lá nesse momento. Com certeza, muitos venezuelanos irão deixar, além daqueles que já deixaram o país, né, em direção aqui ao nosso país, que é o Brasil, porque a Venezuela faz fronteira aqui com o estado da Roraima. Inclusive, eu tive lá na Venezuela em 2018 e vi lá de perto, né, infelizmente, o trauma lá dos nossos irmãos venezuelanos, tá, pessoal? Então, migração. Se nós olharmos esse mapa aqui, nós vamos ver da onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão chegando. Vamos pegar aqui no Nordeste, ó, as pessoas saindo aqui, né, da região Nordeste e vindo para o estado de São Paulo, vindo para a região Sudeste, né, em busca de uma melhoria de vida, né? Então, hoje, né, se você for analisar, tem muitas pessoas migrando para o sul do Brasil, porque o sul apresenta, nesse cenário que nós estamos vivendo agora, uma questão melhor financeiramente, né? Até tem um vídeo aqui que eu coloquei no meu canal que fala sobre o custo de vida da cidade onde eu moro, aqui em Santa Catarina. É imperdível, não perca, dá uma olhadinha lá para você ver como que é a condição de vida aqui, se tem emprego, se não tem, tá aqui esse vídeo também registrado no nosso canal, tá? Demografia, pessoal, é uma outra coisa também que pode ser cobrado aí na sua prova, né? A demografia, né, que vai falar da questão da população, né? Então, nós temos população absoluta, que é o total da população que vive em determinado local, né? Por exemplo, a população brasileira em 2024, um exemplo, é de 215 milhões de brasileiros. Essa é a população total, chamada de população absoluta, né? Aí nós temos também a densidade demográfica ou população relativa, né? Essa daqui, pessoal, já é quantos habitantes vivem, pode ser num país, ou num estado, ou num município, por quilômetros quadrados, né? Para saber essa conta, divide-se a população pela área territorial, tá? Aí nós temos a taxa de natalidade, né? Que é a quantidade de nascidos, né? No local, né? A taxa de fecundidade, né? A taxa de pessoas que nascem naquele determinado grupo, né? E a taxa de mortalidade, né? Então, geralmente, a taxa de mortalidade, né, também ela é medida nos grupos, né, de 1.000 pessoas, quantas pessoas morreram naquele grupo, né? Natalidade é a mesma coisa, né? Quantas pessoas nasceram naquele grupo, geralmente grupo de 1.000 pessoas, né? Crescimento natural ou vegetativo da população, né? Então, para analisar se a população naquele grupo cresceu ou se a população diminuiu, aí é uma série de fatores, né? Vai analisar quantos nascidos, né? Quantos morreram naquele grupo, né? Chegou imigrante naquele grupo, né? Para saber o crescimento, se houve crescimento naquela população ou houve o decrescimento daquela população, né? E aí também entra as questões aqui, falando de demografia, as questões de migrações, né? Já falamos ali, mostrando para vocês os fluxos populacionais, o deslocamento da população, muitas das vezes em busca de melhoras, né? Ou às vezes fugindo de algum conflito, né? Então essa migração, ela está exemplificada aqui e ela existe de diversas formas. Por exemplo, migração pendular. O que seria uma migração pendular, pessoal? É relacionada a uma pessoa que ela vai trabalhar em determinado local, mas no final do dia ela retorna para a sua cidade de origem, né? Então isso chama-se migração pendular. O que é uma migração sazonal, pessoal? É uma pessoa que vai trabalhar e vai se migrar para determinada região, por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático para vocês. A pessoa mora no Nordeste, isso acontecia muito no passado, né? Vinha para a região Sudeste ou a região Sul para trabalhar no corte da cana-de-açúcar. Hoje acho que nem utiliza mais isso, mas no passado utilizava-se muito isso. Acabava a safra da cana-de-açúcar, essas pessoas voltavam
para suas cidades de origem, né? Então chama-se migração sazonal, tá? Migração definitiva, a pessoa migrou, mas não volta, né? Ela foi determinada a ir para aquele local porque achou uma melhor qualidade de vida, achou uma situação financeira mais favorável e acabou ficando por lá. E também você tem que se ligar na questão do êxodo rural, né? Que quando a pessoa sai da área rural e vai para a cidade, chama-se êxodo rural. Ao contrário, chama-se êxodo urbano, né? Falando em urbano, nós temos também uma das questões que é espaço urbano e espaço rural. Você precisa entender a diferença entre um e outro, né? O espaço urbano é o espaço das cidades, que se caracteriza pelo predomínio das atividades secundárias, né? O nome está falando que é a segunda atividade, então, secundárias e terceira atividades, né? E as atividades industriais, comerciais e de serviço. Quando falamos de atividades secundárias, pessoal, nós estamos falando, né, do setor aí da indústria, né, que recebe a matéria-prima, que está lá no setor primário, né, matéria-prima, vai para as indústrias, torna-se o setor secundário, e quando vai para o setor terciário, aí já temos o comércio, né, envolvido, e as atividades de turismo também envolvido na questão e prestação de serviço, fala das atividades terciárias da economia. Então, isso acontece no espaço urbano. Agora, no espaço rural já é diferente, a região de um município que não integra a zona urbana ou espaço considerado como urbano, então é chamado de espaço rural, né? É utilizado em atividades voltadas para a agropecuária e agroindústria. Então, eu vou ter ali a plantação de alimentos nessa área, eu vou ter ali a criação de animais e vou ter indústria que vai processar esses que vêm da atividade primária. Tá? Continuamos, pessoal, aqui ainda a nossa aula falando de conteúdos, né, relacionado aí à área da geografia, que pode cair no seu na sua prova do Enseja, e aqui falamos das questões ambientais, né, que também é uma questão aí muito atual que pode ser cobrado na sua prova, né? Questões ambientais, elas estão hoje muito ligadas, né, à ação antrópica, ou seja, aquilo que o homem vem interferindo na natureza e produzindo muita poluição, né? Nós temos hoje aí muitos gases, né, sendo emitidos aí na atmosfera, oriundas de atividades humanas, como é o caso da imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um problema ambiental, que é a poluição atmosférica, né? A poluição do ar. Isso tem trazido uma grande preocupação para o mundo, então, que aí vai falar do aquecimento global, que é quando, né, a humanidade aí ela produz um excesso, né, de gases de efeito estufa, né, onde nós temos uma dificuldade, né, da absorção desses gases, né, pelas algas e pela floresta, não consegue absorver tudo isso, isso acaba causando um efeito do mal, aí, o efeito estufa, e trazendo prejuízo significativo aí de mudanças climáticas. Não fica ligado nesse assunto, um problema ambiental é tudo aquilo que vai trazer aí, né, realmente afetando o clima, qualidade de vida, né, das pessoas, trazendo problemas e catástrofes para o meio ambiente. Correto, pessoal? Questões agrárias, pessoal, né, geralmente envolvendo aí as questões que ocorrem no campo brasileiro, né, concentração de terra na mão de uma pessoa só, né, chamado latifundiários, vai trazer os conflitos, né, e aí vai se agravar também nas chamadas áreas de fronteira agrícola, pessoal, que é aquela área, né, onde começa ali geralmente uma grande concentração de plantação de monocultura, geralmente ou soja, né, ou milho, né, ou um outro produto que esteja aí uma aceitação aí, lucro, né, no mercado externo, interno. Então ali você vai ter uma região de conflito, principalmente com trabalhadores do movimento sem terra, né? E aí, falando de movimento, nós temos agora, né, isso já voltado agora para a aula da área da sociologia, você que fez o ensino médio aí, inscrição que vai fazer o ensino médio, com certeza vai cair questões relacionadas aí a essa área, né, movimentos sociais. O que é um movimento social? São ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Então, veja bem, né, eles se organizam em grupos e todos eles têm um objetivo em comum, é lutar por uma causa que eles estejam ali querendo que isso seja
preservado ou os seus direitos sendo garantidos, né? Então, eu tenho aqui um dos movimentos que aconteceu ainda lá na década de 90, né? Início, movimento de caras pintadas, onde os estudantes, movimento estudantil, saiu para a rua pedindo a saída do presidente Collor de Mello na época, né? Se você quer saber mais sobre esses assuntos que ocorreu na história do nosso país, tem aulas aí gravadas sobre o governo Collor, tá? No meu canal tem aula aí gravada, tá? Então, existem diversos tipos de movimentos sociais, né? Eu coloquei aqui um para exemplificar, né? Aí você tem os movimentos que lutam também em prol do meio ambiente, né? Greenpeace, você tem aí o movimento dos negros, né? Que luta aí contra a questão racial, né? Você tem o movimento das mulheres, né? E por aí vai. O MST, Movimento Sem Terras, né? Que luta por terras, né? Então, cada um pleiteia aí o seu objetivo, né? Educação midiática, pessoal, também na área da sociologia, né? Veja bem, pode ser também que seja utilizado isso também em linguagem, tá? Então, ou até mesmo em redação, né, pessoal? Né? A mídia está em alta hoje, né? E você precisa analisar que essa educação midiática ela é um conjunto de habilidades para analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos. Ou seja, hoje se utiliza muito esse recurso, né, para ensinar, né, usando esses recursos midiáticos, até mesmo na educação, e muitos espaços estão se valendo disso. Mas eu posso estudar, você está assistindo essa aula, você está adquirindo um conhecimento que está levado até você pela mídia, né, querendo ou não, né? Agora, temos também um grande problema nessa questão da educação midiática, né, em os alunos saber filtrar essas informações, né? Porque nem tudo que tem na mídia hoje é verdade. Tem a questão das fake news, então cabe aí também quem está estudando, né, quem está acompanhando a questão da mídia, saber filtrar as informações, né? E com certeza essa questão da fake news é uma questão que é bem explorada também, né, nas suas provas. Né? Fake news significa notícia falsa, né? Então, muito cuidado aí, nenhuma atenção especial para esse tema também, né? Modos de produção, um outro assunto também da sociologia, né? Dentro da área de ciências humanas, é o que você está estudando aqui comigo nesse aulão de ciências humanas, né? Falei de geografia, agora estou falando de sociologia, vou falar de história e também vou falar de filosofia. Tudo isso em um vídeo, pessoal. Então, você que está me assistindo aqui, que está acompanhando essa aula, eu sugiro a você que compartilhe esse vídeo para um dos seus colegas aí, que também se inscreveu na prova, e se puder deixar aquele like para ajudar a entregarmos esse conteúdo a mais pessoas, eu agradeço. E coloque também nos comentários, eu quero saber de onde você me assiste, de qual estado, de qual cidade você assiste essa aula. Eu vou ter o prazer de responder você ali nos comentários, tá bom? Modo de produção, pessoal. O que é o modo de produção? É a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços e como os utiliza e os distribui. Então, esse modelo de produção ele vai ficar muito evidente com o surgimento da Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século XIX, né? Lembrando para vocês que tem aula aqui no nosso canal específica sobre a Revolução Industrial. Então, esses modos de produção começam ali na Revolução Industrial, né? Um modelo que, como você está vendo na imagem, né, é uma cena aqui do filme Tempos Modernos, Chaplin, né, ainda o cinema mudo ainda, né? Então, dá para você ter uma ideia de como que era esse modelo de produção que vem depois sendo criticado, né, na época ali pelo o Karl Marx, né, que vai falar, até tem um livro dele, que é o Capital, né, e ele faz severas críticas a esse sistema de produção, de não valorização da mão de obra, né? Então ele convoca a população para lutar contra esse modo de produção, que isso daí só dava dinheiro para os patrões, né? Mas a gente vai analisar que na prática é melhor você ter um modelo de produção, né? Que vamos falar aqui capitalismo, esse é um dos modelos de produção, que é o que nós vivemos no Brasil hoje, né? Modelo
capitalista, né, do que você tem um modelo aonde é um modelo socialista, aonde que o governo controla, né, o que produz, o que deixa de produzir, né, e isso não funcionou em lugar nenhum, tá? Mas também o capitalismo tem os seus exageros, né? Exploração, no caso aqui representado na época da Revolução Industrial, a exploração da mão de obra e até mesmo a exploração da mão de obra infantil, tá bom, pessoal? Agora vamos passar para a área da história, tá? Nós vamos falar aqui da antiguidade, né, da divisão da história da humanidade. Então, está registrado nos registros históricos, né? Nós temos a história dividida em pré e também em história. Então, o que é pré-história, pessoal? Pré-história é tudo aquilo que foi é, feito, né, pelas sociedades que aqui passaram antes do conhecimento da escrita. A escrita é o divisor, é o marco, né, que divide isso. Então, tudo que aconteceu aqui que não ficou registrado, né, não tinha ainda a escrita, nós chamamos de pré-história, né? Quando surge a escrita, mais ou menos 4.000 anos atrás, de lá para cá, então nós chamamos de história. Então, no período da pré-história, fica dividido em paleolítico, né, mais ou menos aí até 10.000 anos atrás, antes de Cristo, desculpa, né? É onde os seres humanos viviam ali de forma nômade, né? Não tinha habitação fixa e viviam coletivamente, né? Viviam de caça e coleta, né? Já vem agora o período neolítico, né? Que mais ou menos aí até 4.000 anos, né? 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo, aonde agora eles fazem uma revolução agrária e agora então eles começam a plantar o seu próprio alimento e já não é mais nômade, torna-se então sedentário, ou seja, tem habitação fixa, né? Aí vem a idade dos metais, né? Mais ou menos aí 5.000 anos antes de Cristo, né, que ele descobre a técnica para a fabricação de diversos utensílios com metais e inclusive armas de guerra, né, armas, lanças, né, e coisas mais, né. E aí nós vemos então a divisão já da história agora, né, falamos da pré-história, agora a história, começa aí 4.000 anos antes de Cristo e até os dias atuais, né, nós estamos vivendo esse período. Né? Aí ela é dividida em idade antiga, né, que é de 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império romano do Ocidente, que aconteceu em 476 depois de Cristo, né? Então esse foi o maior período da história da humanidade, chamado de Idade Antiga. Aí de 476 até 1453, pessoal, nós vamos ter o chamado Idade Média, né? A Idade Média, ela vai perdurar aí até 1453, quando nós vamos ter então a queda do Império Romano, onde nós vamos ter então a tomada de Constantinopla pelos turcos, então inaugurando então uma outra fase, né, que vai começar, vai findar então a Idade Média, ela finda-se em 1453, né, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, e aí começamos então a Idade Moderna, que começa então nesse período de 1453 e vai até a Revolução Francesa de 1789, né? E aí desse período nós temos então o início de uma nova parte da história, que nós chegamos então na Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa e segue até os dias atuais. E aí falando da história do Brasil agora, pessoal, né? Fazendo aí um paralelo aí para você entender, né, dos principais fatos que ocorrem na história do Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui, do descobrimento, né, entre aspas, mas é mais para ocupação do que para descobrimento, né? Mas acontece isso lá em 1500, né? De 1500 a 1822, nós vamos ter o período colonial, onde o Brasil era uma colônia de Portugal, né? Estava sob domínio de Portugal e poderia, ou seja, né, aonde o Brasil faria então os seus negócios somente com a coroa portuguesa, né? Um período chamado de período colonial, onde exercia a presença forte aqui do colonizador, né? Aí vem a independência do Brasil, 1822, né? O Brasil ainda continua ainda sob domínio português, porque quem assume como imperador aqui foi Dom Pedro I, né? E nós vamos ter o chamado período de períodos imperialistas, né? Onde
nós temos aí o primeiro reinado, né? E aí a gente vai ter a nossa primeira Constituição, que foi de 1824, outorgada aí pelo ou então imperador Dom Pedro I, né? 1831 ele renuncia, né? E ele renuncia, ou seja, abdica, né, desse seu reinado em favor do seu filho, né, Pedro de Alcântara, na época com 5 anos. Então, como ele não pode reger o país, vem uma regência trina, né, um período regencial composto por regência trina, depois isso vai se tornar regência una, né? E nós vamos ter isso aí até o 1840, de 1831 a 1840, o período regencial. Quando chega em 1840, eles elevam a idade de Dom Pedro de Alcântara, que seria Dom Pedro II, e ele então vai ser colocado aqui como príncipe regente, né? Vai ser então começar o segundo reinado de Dom Pedro II, né? Ainda com 15 anos de idade, mas no Brasil sempre tem aquele jeitinho, né? Elevaram a idade dele para 18 anos, né? E é o que dizia a Constituição, né? Aí nós vamos ter alguns fatos que ocorrem no segundo reinado, né? Porque aí vai ser um reinado mais longo. Ao contrário do pai dele, começa em 1840 e vai até 1889. Nesse período, pessoal, nós temos algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, dentre elas eu destaco a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888 no Brasil, e também nós temos, nesse período, vai acontecer também a Guerra do Paraguai, né? Onde o Brasil se envolve nesse conflito aí, né? E por muitos anos. Nós vamos ter também agora, né, esses mesmos generais que estavam lá na Guerra do Paraguai, voltam agora, né, com a patente de general que esteve na guerra, né, que era responsável ali pela vitória do Brasil. Dentre esses, nós vamos ter um marechal chamado Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente da República do Brasil, né? Então é dado ali como fosse um checkmate, né, no imperador Dom Pedro II, né? Ele é convidado a se retirar do Brasil e assume então ali o Marechal Deodoro da Fonseca, né? E começamos então a República do Brasil. Primeiros anos chamado de República Velha, República da Espada, né? Onde os marechais exerciam um poder aqui com mão de ferro mesmo, governando aqui a nossa nação brasileira, né? E foram dois marechais, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e depois o vice dele assume como presidente, que foi o chamado Marechal de Ferro Floriano Peixoto, né? Aí, pessoal, o que, que vai acontecer, né? Acaba-se, então, esse período aí dessa República da Espada, né? Vem, então, a República das Oligarquias, aí vem os governadores civis eleitos, né? E nós temos aí um período de alternância no poder no Brasil, né? De um lado, você tem os paulistas no poder, de outro lado, os governos presidentes de Minas Gerais. Nós tivemos aí o que ficou marcado e conhecido como a República do café com leite, café São Paulo, leite Minas Gerais, né? Produtores aí em específico da economia da época, né? Mas aí chega 1930, né? Nós vamos ter ali uma eleição onde era para passar o poder para Minas Gerais, né? O de São Paulo na época não quis assim fazer, então deu uma confusão lascada, né? E essas eleições foram marcadas por fraudes eleitorais, né? E se elege então o governo, né? O presidente por São Paulo e também, só que acontece que o outro lado não vai deixar isso quieto, né? Então vai acontecer o candidato derrotado, né, que foi na época Getúlio Vargas, ele vai assumir aí, depois de uma revolução, chamada de Revolução de 1930. E nós começamos, então, a primeira era Vargas, né, que já vai de cara, né, ter pela frente uma revolução também em 1932, 1932 chamada de Revolução Paulista, né? Então, onde os paulistas pegam em arma, né? A primeira uma guerra civil acontece aqui no Brasil, né? Paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas fica de 1930 até 1945 no poder, né? Aí nós vamos ter essa que nós chamamos de primeira era Vargas, né? Foi o presidente que mais governou o Brasil até hoje, né? E aí nesse período, né, que nós vamos ter aqui também, não podemos esquecer que vamos ter
a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918, né? E aí o Getúlio Vargas vai estar ainda no poder quando começa a Segunda Guerra Mundial, né, que é o período que vai ali marcar a história do mundo, né, começando no mês de setembro de 1939 até 1945. Findando então esse período, né, da era Vargas, vem agora os governos populistas, né, no Brasil. Aí nós vamos ter um período de governos populistas até o regime militar de 1964. Vale lembrar que durante esse período de governos populistas, o próprio Getúlio Vargas volta ao poder para o seu segundo mandato. Desta vez, ele volta eleito ali, né, pelo povo, pelo voto popular, e ele vai ter um governo, né, muito conturbado, causando no final ali, faltando ainda um pouco para terminar o seu mandato, culminando com seu suicídio ali no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né? Seguimos então, falamos então, depois dos governos populistas no Brasil, né, que tinha aquele carisma da população, e o Getúlio Vargas era um desses populistas, né? E aí chega 1964, João Goulart, que era também um desses governos, chamados governos populistas no Brasil, né? Ele começa a ter uma simpatia com, né, as questões. Na época nós estávamos vivendo aí o período de uma guerra chamada Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, capitalismo versus socialismo. E aí o que a gente vai ter? Um presidente no Brasil mais alinhado com o socialismo, João Goulart. Né? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai intervir nessa situação, ajudar aqui o Exército Brasileiro com informações aí, garantir segurança, né? E implantar aqui um regime militar para livrar o Brasil do socialismo. Lembrando, pessoal, que esse regime militar, que muitos chamam de ditadura, né, que foi implantado aí de 1964 até 1985, onde os militares governaram o poder, alternando-se no poder, sem eleições diretas, ou seja, o povo não podia escolher, era escolhido entre eles ali, né? Esse período de regime militar, né, que ocorreu aqui no nosso país, né, um assunto, pessoal, né, falando de regime militar, né, que nós tivemos aí, temos ainda, né, as pessoas, elas têm assim uma visão assim de que tudo que se remete às cores da nossa bandeira, a camisa amarela da nossa, que fala da cor da nossa bandeira, toda pessoa que está usando uma camisa amarela, que tem a bandeira do Brasil, que gosta dos símbolos nacionais, ele é chamado hoje de fascista, é chamado de pessoas que realmente é contra a democracia, né? O que tem a ver a bandeira do Brasil? O que tem a ver a camisa? Inclusive, eu estou usando a camisa do Brasil. O que tem a ver isso com questão de ditadura, regime militar, fascismo, né? É uma questão bem assim que as pessoas rotulam os outros aí com esses nomes sem conhecimento nenhum, né? Das questões dos símbolos e das cores do nosso país, né? E vale lembrar, eu já até fiz um vídeo que está no canal aqui sobre regime militar, né? É a minha opinião, eu jamais acreditei em golpe militar no Brasil novamente aqui, né? Até porque quando foi dado esse golpe militar, estava tudo, todas as pessoas, os segmentos, né, estavam a favor de que acontecesse essa intervenção militar, né? A sociedade civil estava a favor, vale lembrar da Marcha com Deus, né? Da igreja organizada pela Igreja Católica, né? Marcha da Família. Vale lembrar que os empresários estavam favoráveis a isso, a própria televisão, a própria imprensa favorável a essa situação, né? Então, hoje nós não temos nada disso favorável. Então, o que aconteceu aqui no 8 de janeiro do ano passado, que as pessoas dizem que foi um golpe, né? E depois eu vou gravar um vídeo aqui falando a minha opinião sobre isso, né? Seguindo uma linha ali de um dos ministros da Justiça, muito importante aqui que ocupou o cargo aqui no nosso país, né? E eu trago essa informação na fala desse ministro, né? Que o que aconteceu ali no 8 de janeiro, né? Que as pessoas dizem que foi um golpe, né? Um golpe contra o governo do presidente Lula, né? Um golpe sem tanque, sem armamento, sem nada, né? Foi um golpe, né?
Nunca uma pessoa consegue dar um golpe de Estado, né, sem uma arma na mão. Só na cabeça dessas pessoas mesmo, para acreditar numa situação dessa, né? Mas dizendo eles que foi um golpe, né? Então, eu faço ali o endosso das palavras desse ministro, que eu vou depois estar gravando um vídeo para vocês, né? Que as pessoas insatisfeitas estavam ali na frente dos quartéis, né? Perdendo tempo ali, porque os militares ganhando o salário que ganham, essas altas patentes, jamais eles vão fazer golpe, dar golpe militar no Estado do Brasil, você pode esquecer, né? E aí eles revoltados ali, que os militares não se moveram para nada, né? Foram ali quebrar as coisas lá nos três poderes lá da nossa república, né? Então é isso, na minha opinião, que aconteceu. É bom lembrar que esse assunto, regime militar, né, pode ser que explore isso, principalmente por causa dessas questões que ocorreu no 2023, né? Pode ser que seja explorado falando dessas questões aí. Então, muito cuidado, né? Uma coisa que marcou o regime militar, pessoal, não dá para falar tudo, né? Que foram 20 anos de regime militar aqui nesse vídeo, né? Foi o ato institucional número 5, né? O chamado famoso AI-5, onde os militares, né, eles colocaram ali, instituíram esse ato, né, para ter maior controle, né, porque a população e alguns segmentos da sociedade estavam muito revoltados com o regime militar. Então, esse aí é onde estabelecida assim uma questão de censura aos meios de comunicação, a artistas famosos da época, né? Então, isso pode ser também explorado, né? O chamado AI-5, né? O ato institucional número 5, que foi um dos mais severos aí dos 17 atos institucionais que foram implantados durante o regime militar. Tá? Ainda de história, falamos de Revolução Francesa, pessoal, que ocorreu de 1789 a 1799. Quais foram as causas da Revolução Francesa? Desigualdade social de classe, né? Que essas classes estavam, então, assim, compostas entre o clero, que era a religião, né, católica, a nobreza, os nobres, né, os reis, as pessoas, os grandes latifundiários, né, da época, que chamavam de feudo, né, o sistema feudal, e o povo que era o mais sofrido, né, o que vai, então, dar início a essa revolução, né, enquanto essas duas classes, clero e nobreza, viviam na luxúria, né, o povo vivia na miséria total, né. Então, a Revolução Francesa, como falamos ali já anteriormente, ela marca uma das divisões da nossa história, né? É ali que se encerra a Idade Moderna e começa a idade que nós vivemos hoje, a chamada Idade Contemporânea, pessoal, tá? Então, o marco é a Revolução Francesa, grave bem isso daí, né? Ela foi dividida em 3 fases, a primeira fase chamada de Assembleia Nacional Constituinte, né? E Assembleia Legislativa, e houve então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e foi promulgada uma Constituição, né? É interessante que vem da Revolução Francesa, muitos segmentos das sociedades depois, nos países, vêm da Revolução Francesa, né? Também foi dividida em outra fase de convenção, onde instaurou-se uma república com 2 grupos políticos aqui, né? O primeiro com os jacobinos no poder, né? Então, nessa divisão aqui, e depois o diretório, que aí é a volta do Girondino, que era o outro grupo, né, que retoma o poder e abre espaço, então, para a ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, aquele que quase conquistou toda a Europa, né? Vamos, então, para o último assunto do nosso vídeo, da nossa aula, que é a filosofia, né? Falamos da geografia, depois falamos de sociologia, falamos de história e agora falamos de filosofia para encerrar a nossa videoaula, que também, pessoal, é um assunto da área de ciências humanas, né? E com certeza vai ter questões aí relacionadas à filosofia na sua prova agora nesse final do mês de agosto. Então vamos falar um pouquinho sobre filosofia antiga, né? Que é o período do surgimento da filosofia grega, né? No século 7 a.C. Então, quando fala de antiga, é da Idade Antiga, pessoal, né? Começando lá 4.000 anos antes de Cristo até 476, o período onde cai o Império Romano do Ocidente, né? Quem foram os principais pensadores dessa filosofia antiga? Foram vários, né? Mas eu destaquei aqui o pensamento socrático, né? Sócrates, ele foi
acredito aí como um dos grandes, né, que reconhecido, aí dele vai derivar também os outros filósofos também, né, trazendo aí ensinamentos que ficou passado, né, desse filósofo, né, para os outros, lembrando que nessa época não tem assim registros, né, dessa filosofia, mas nós temos aí esse importante pensamento, né, da área da filosofia. Eu acredito que é um dos mais conhecidos nomes aí da filosofia antiga, é Sócrates, né? Depois nós vamos ter a filosofia política, pessoal, né? A filosofia política, ela se dedica a questionar, problematizar, tentar entender as diversas questões políticas que permeiam o convívio social, né? Lembrando que a questão da filosofia é onde vai ter questionamento, onde as pessoas vão perguntar o que, né? Por quê? Como é que é feito, né? Por que que isso acontece, né? Uma das questões era, por exemplo, na Idade Antiga, quando, por exemplo, uma criança, um jovem chegava para uma pessoa de idade e perguntava para ele assim: eu gostaria de saber por que que chove, por exemplo, né? Aí aquela pessoa mais velha olhava para aquela criança ou para aquele jovem e falava: está chovendo porque os deuses querem que chove, né? Aí quando passava um tempo sem chuva, né? E às vezes um período de estiagem prolongada, né? Seca, aí qual era a indagação? Por que que não está chovendo? Aí qual era a resposta? Porque os deuses estão zangados, né? Então não tinha muito nexo isso, né? Então precisava de que alguém começasse realmente perguntar e pensar e estudar, né? E investigar para ver por quê. E hoje todo mundo sabe, né, que a chuva ela é um evento da natureza, né, devido ao ciclo hidrológico, né, do que vai enche as nuvens, né, vapor de água evapora-se, enche as nuvens e depois retorna, né? Hoje todo mundo sabe disso, mas demandou alguém pesquisar, questionar e pensar, tá? Então isso envolve a questão da filosofia. A filosofia moderna, né? Quando é moderna é porque aconteceu na época da Idade Moderna, né? Então ali temos o antropocentrismo, né, marcando, né, o humanismo, né? Então agora nós temos ali uma contradição, né, com aquele que vivia na Idade Média, por exemplo, né? Agora eles vêm os iluminismos, né, que vai trazer o homem para o centro das questões. Acontece agora o cientificismo, né, ou seja, a ciência começa a fazer as suas investigações, fazer os seus experimentos, né, valorização da natureza, racionalismo, a razão, né, vem ali a razão no pensamento iluminista, né, dos iluministas que surgiram nesse período, né, trazendo as suas ideias, né, e as suas convicções, né? Vem o empirismo, né, que agora passa a ser então as experiências sendo valorizadas e não mais, né, aquele senso comum, onde as pessoas tinham aquelas questões que não demandava nenhuma experiência científica, né? Era apenas às vezes o que elas criam e aquilo era a verdade absoluta, né? Vemos também a liberdade, né, e idealismo, né, das pessoas expor as suas ideias, coisas que na Idade Média não era muito permitido, né? A Igreja Católica tinha uma forte influência sobre o pensamento, né, e sobre a ciência, agora não, né? Vem também o Renascimento, né, como acabamos de falar, o Iluminismo, um dos grandes iluministas, né, que ficou conhecido na história aí é o René Descartes, né? E ele que falava muito dessa questão do renascimento, né? E também a filosofia laica, ou seja, agora não é mais a religião católica que domina, né? As pessoas têm então a questão laica que envolve, né, que as pessoas podem ter cada uma a sua religião e a crença como assim elas quiserem, né? Então, o Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado laico, ou seja, todas as religiões são garantidas na Constituição a sua prática, né? Por enquanto está assim, né? Não sei se, não, se por algumas ideias de um iluminista do século XXI aí não mudar, nós continuamos assim, pessoal. Então, falamos aqui então das questões relacionadas à filosofia.
Pessoal, essa foi mais uma aula aqui do nosso canal, um aulão aí de ciências humanas, preparando você aí para a sua prova agora, que acontece agora no final do mês de agosto. Então, você que acompanhou essa aula, eu quero agradecer a você, né? Se não é inscrito, sugiro se inscreva nesse canal, deixe o like ali, compartilhe com alguém aí e visite aqui Maratona no nosso canal, tem várias videoaulas aí para ajudar você na sua prova e no seu na sua prova do Enseja e também no seu vestibular. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.